Você já se pegou dizendo, por exemplo, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo fazer? Você já sentiu que está travado, paralisado, sabe? Você começa a se sentir culpado por não conseguir dar um passo. Você tenta de tudo, mas você não consegue sair do lugar. Sabe? Aquela sensação, eu sei o que precisa fazer, mas eu não consigo fazer. E aí sempre vem aquele, né, que fala assim: você precisa ter foco, é só ter disciplina, ser consistente. Mas será que é só isso mesmo? Ninguém fala o que tem por trás de tudo isso. Não é só sobre não conseguir fazer, é o porquê que eu não consigo fazer. Essa seria a pergunta. Só que as pessoas, na maioria das vezes, elas não conseguem entender isso e tá tudo bem, elas não precisam saber de tudo. A gente também faz isso. A gente se sente travado, se sente paralisado, não consegue dar um passo, mas quando você vê alguém passando por isso, qual é a primeira indicação e conselho que você dá? Você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, você precisa ser consistente para conseguir chegar aonde você quer. Mas quando é com a gente, é um pouco mais difícil colocar isso em prática. Porque não é só sobre não ter foco, não é sobre não conseguir ter disciplina. Existe algo por trás que te impede de ter essas coisas. Existe uma trava invisível que te impede de alcançar aquilo que você quer fazer. Você sempre que tenta dar um passo, tem uma força maior te puxando para trás. Vai fazer isso para quê? Você sabe que não vai dar certo. Você sabe mais uma vez que você não vai conseguir. Essa é a realidade. A gente se sente assim todos os dias. Você não procrastina porque você é fraco. A gente não procrastina porque nós somos fracos, nós procrastinamos porque nós estamos no modo de sobrevivência. A gente está sempre sobrevivendo e não vivendo. E eu não sei se você conhece o livro O Corpo Guarda as Marcas, porque lá fala exatamente isso. Porque quando nós temos um trauma, e na maioria das vezes essas travas invisíveis que nos impedem de dar esse próximo passo, que acaba nos botando num modo de sobrevivência, são traumas. Traumas passados. E esses traumas, ele entra em modo de paralisação. Eles te paralisam. Porque a sua mente quer ir, ela quer fazer, mas o seu corpo fala: opa, peraí, é melhor não, fica quieto aí. É melhor você não sair daqui porque não é seguro. Lembra o que aconteceu lá? Lembra a situação que ocorreu no passado? Por exemplo, pessoas que têm medo de dirigir. Sempre que ela tem a oportunidade de dirigir, né? Por exemplo, a pessoa sofreu um trauma, passou por um acidente, algo que aconteceu, ela perdeu alguém num acidente de trânsito e ela criou um trauma relacionado a dirigir. Automaticamente, quando ela precisa dirigir, o que, que a mente dela faz? Eu vou dirigir. Mas o corpo, ele já trava e fala: opa, agora não, não é seguro. Você sabe lembra o que aconteceu lá no seu passado? E aí aquele trauma, ele se manifesta em forma de paralisação. Você se paralisa, você simplesmente não consegue mais sair do lugar. Tem pessoas que têm traumas de bichos, por exemplo, de barata, de aranha, de lagartixa, e ela simplesmente paralisa. Porque a mente fala, é só uma barata, mas o corpo fala, opa, aqui existe um trauma, aconteceu algo, algum susto que você tomou, alguma situação que te gerou um grande impacto emocional, te gerou um trauma, e automaticamente o seu corpo sempre vai te dizer, não é seguro, não vai, não pega, não faça. Só que nesse livro, O Corpo Guarda as Marcas, ele te mostra exatamente que os seus traumas, ele cria ali uma sensação de paralisação. Ele te paralisa na situação, mas ele não te mostra como destravar isso. Como sair desse modo de se sentir travado, paralisado. Ele não mostra isso, ele não te ensina como destravar. E é aí que entra o meu treinamento, o Trava Zero, onde eu te mostro quais travas são essas e como destravar. Na origem, na raiz. Não adianta você querer andar num carro com o freio de mão puxado. Ele nunca vai sair do lugar. E se sair, vai ser patinando sempre como se algo tivesse sempre puxando ele. É assim que a maioria das pessoas vivem hoje. Você está tentando fazer algo novo, mas com freio de mão puxado. Porque existe um trauma passado, existe um bloqueio, uma trava, que na maioria das vezes é invisível para você, porque você não consegue saber de forma consciente que existe aquela trava, aquele bloqueio, e aí você passa a vida paralisada, travado. Toda vez que você tenta algo novo, você volta para trás. Por mais que você alcance coisas novas, você sempre vai voltar à estaca zero. Eu passei muito por isso.
todo o método, todo o treinamento do Trava Zero, ele foi desenvolvido em situações que aconteciam comigo. Eu sou terapeuta há mais de 6 anos, sou psicanalista e hipnoterapeuta, tenho formações em PNL, constelação familiar, então eu tenho experiência na área, mas eu percebi que existiam bloqueios invisíveis em mim. E quando eu comecei a analisar, que eu comecei a desenvolver o Trava Zero, eu percebi que essas travas era como se fosse o freio de mão puxado. Por mais que eu conquistasse coisas novas, por mais que eu alcançasse algo que eu queria muito, vira e mexe eu voltava à estaca zero. Eu sempre voltava para o início. E eu comecei a me perguntar o porquê que eu sempre faço isso, por que eu sempre volto para a estaca zero. Foi quando eu comecei a desenvolver toda uma metodologia que está no treinamento do Trava Zero, onde nós buscamos a raiz, a causa principal. Não adianta querer resolver o problema de forma superficial. Ele tem que ser resolvido na raiz. Enquanto você não resolve a raiz, você está tratando de forma paliativa. Ele vai te trazer uma falsa sensação de melhora, mas logo em seguida vai piorar novamente. E se você sente que você está preso nesse looping de eu sei o que precisa fazer, mas eu não consigo, e eu não sei o como destravar isso, o como eu consigo entrar em movimento, sair da inércia, parar de me sabotar, parar de ser chamado de procrastinador, você não precisa de mais uma bronca, você não precisa de ninguém chamando a sua atenção. Porque assim como você, eu também passei por isso. As pessoas achavam que era preguiça, as pessoas achavam que eu não queria fazer, que era corpo mole. Porque elas olham somente para fora, para o resultado. As pessoas julgam você pelo resultado. Mas elas não entendem que existem coisas, forças, traumas invisíveis, situações que aconteceram nas nossas vidas que acabam nos prendendo, nos acorrentando em situações passadas que nos impede de criar esse movimento, sabe? De ir para a ação, de fazer o que precisa ser feito. Isso não é frescura. Eu sei o que você está passando. E você não precisa de mais uma pessoa para jogar na sua cara e te dar uma bronca que você precisa tomar vergonha na cara, levantar e fazer. Não é simples assim. Quando existe um bloqueio invisível, quando existe uma trava invisível, você precisa de liberação. Você precisa liberar, soltar esse freio de mão, sabe? Soltar de fato, tirar o pé do freio, deixar o carro ir, deixar o movimento começar a criar. Um carro ele não já sai de uma vez. Ele vai criando movimento, aumentando, você vai colocando mais marcha, ele vai aumentando e quando pensa que não, ele já criou uma velocidade constante. É assim também a nossa vida. Você precisa se liberar, você precisa se permitir, você precisa liberar aquilo que está te travando. E dentro do Trava Zero é isso que nós fazemos. Nós buscamos a raiz. E tudo isso em 2 dias. Eu estou com um grupo VIP aberto, que serão 2 dias de aulas gratuitas, onde eu vou apresentar todo o método para você, todo o treinamento. Lá eu vou te mostrar como que você vai descobrir que travas são essas e como destravar. Eu vou mostrar para você também o treinamento completo, que são 2 dias inteiros. Nesses 2 dias gratuitos, serão dia 9 e dia 10 de maio, a partir das 19 horas. Vão ser mais ou menos ali 1h30 de aula, onde eu vou te mostrar onde estão essas travas e como você faz para destravar elas. E vou te apresentar todo o treinamento, como que funciona, os 5 pilares, o que você vai resolver, o que você vai conseguir e o que você vai desbloquear na sua vida fazendo parte de todo o treinamento completo. Então o link do grupo do Trava Zero está aqui na descrição. Já entra, faça parte do grupo, porque serão apenas 30 vagas para essas 2 aulas gratuitas. Então já garante a sua vaga, já clica aqui embaixo e já entra. Já deixa aqui nos comentários o que você observa na sua vida que tem te travado. Você consegue observar algum trauma na sua vida que você tem certeza que esse trauma, essa situação, esse problema é a trava principal da sua vida? Comenta aqui. Eu quero poder te ajudar já aqui mesmo nos comentários como que você vai fazer para destravar isso. Já deixa aqui nos comentários. Já não esquece, me segue aqui, ativa os sininhos da notificação. Toda semana a gente vai ter aqui pelo menos 2 vídeos novos falando sobre vários conteúdos para te ajudar a destravar a sua vida e alcançar os seus objetivos. Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo. E esse vídeo tem o oferecimento da Te Cuido, uma plataforma de saúde mental online, onde tem os melhores psicólogos e terapeutas
com preços acessíveis. Já clica aqui no link, agende a sua sessão, porque nessa eu confio.